Oi, gente, tudo bem? Mais uma quinta-feira, mais uma live da Fer. E hoje, a pedido de vocês, a gente vai falar sobre suplementação e enxaqueca. Então, como vocês já sabem, o tema é sempre decidido, ou quase sempre decidido, na live da Fer, no Fer Me Explica, perdão, que acontece toda segunda-feira às 8h04. E aí vocês pediram, então, pra gente falar um pouquinho sobre suplementação e enxaqueca. Eu sei que vocês estão muito curiosas sobre as parcerias que a gente tá tendo aí. Eu vou fazer uns stories e vou deixar no destaque lá no Instagram todas as novas parcerias que estão surgindo aqui com a gente do Empoderamento da Enxaqueca. Porque cada vez mais pessoas e empresas estão cada vez mais interessadas em contribuir para que a gente tenha um estilo de vida mais saudável, né? E eu vou sempre em busca de parcerias que possam agregar a vocês, que possam contribuir para que vocês estejam cada vez mais perto do controle das crises de enxaqueca. E aí surgiram muitas dúvidas sobre suplementação, então hoje a gente vai tentar matar todas essas dúvidas. De cara, já vou dizer pra vocês que eu não sou expert em suplementação, então talvez eu me limite em algumas respostas, mas sempre vou estar buscando o melhor das respostas pra trazer pra vocês. E agora, como vocês já sabem também, a gente tá com uma parceria nova com a Luísa Simões, nutricionista, e a gente vai ter uma super live aí com ela na semana que vem, então a gente vai ter espaço pra trocar isso com ela também, beleza? Vamos lá, gente. Por que tá crescendo tanto essa busca por suplementos e esses estudos em relação à suplementação e enxaqueca, né? Antes disso, eu queria que vocês deixassem aí pra mim de onde é que vocês são, só pra gente ter uma ideia, né, de onde é que estão todas essas empoderadas, todas essas mulheres e homens também, né, que estão buscando aí o controle das crises de enxaqueca. Também queria saber aí, manda pra mim quem é que tá com a sua garrafinha de água pra bater a sua meta hídrica. Se você não sabe, a gente também tem cupom de desconto pra você conseguir uma garrafa de água bacana que não vai te contaminar. E se você não sabe do que é que eu tô falando, a gente vai marcar uma live mais pra frente pra falar sobre contaminação e enxaqueca também. Olha lá! Tem gente de tudo quanto é lugar desse Brasilzão, né, gente? Pra vocês verem que, na verdade, a enxaqueca não escolhe. A gente ainda brinca, né? A enxaqueca é doença de rico, né? Mas não. A enxaqueca não escolhe localização, classe social, não escolhe anos de estudo. Ela pode acontecer com uma infinidade de pessoas, né? E por diversos motivos diferentes, tá? Tô vendo a galera do Rotinas Diárias aqui em peso. Vocês são maravilhosas, gente. Vamos lá, então, gente. Já deu pra uma galerinha entrar, vamos começar a falar. O que acontece? A gente tem visto um aumento muito grande da busca por suplementos em relação à enxaqueca. E isso tem estimulado com que cada vez mais estudos sejam realizados. A gente precisa lembrar que a grande maioria dos estudos, eles são bancados, vamos dizer assim, por indústrias farmacêuticas ou por faculdades públicas, mas a indústria farmacêutica em si, ela banca muitos estudos para validar medicações, né? E quando a gente fala em suplementação, o suplemento, né, que é aquele nutriente, aquele mineral, ele não é um remédio, tá? Então a gente já tem que entender que a grande maioria das pessoas que buscam a suplementação, elas estão buscando essa suplementação porque elas estão em busca de um tratamento que não seja centrado na medicação. Agora, a gente precisa saber o que é que a gente está buscando e por que que a gente está buscando, por que que a gente está buscando esses suplementos e qual é o papel desse suplemento. E eu vou trazer um pouquinho disso para vocês hoje. Por quê? Quando a gente fala em suplementação, é muito comum que você pense assim, nossa, não, então, mas lá na farmácia tem aquele lá de A a Z, sabe? Aquele lá fala super completo. E você vai lá e compra aquele da farmácia, que tem até diferença entre homem e mulher, e você vai lá e fala, pronto, tô fazendo suplementação. O que a gente precisa entender é que, na verdade, os estudos que mostram a suplementação na enxaqueca, eles mostram esses valores de algumas vitaminas e alguns nutrientes e minerais específicos que são muito maiores do que o que a gente encontra nesses suplementos da farmácia. E por quê? Bom, a gente teve um grande auê quando surgiu um estudo de uma pesquisadora lá de Cincinnati que trabalhava com crianças num hospital, na ala onde se estudava sobre dores de cabeça em geral, não especificamente só enxaqueca, mas dores de cabeça. O que ela descobriu estudando nas crianças e adolescentes? Ela descobriu que as meninas
tinham níveis mais baixos de coenzima Q10 e de vitamina B2, também conhecida como riboflavina. E descobriram que os meninos, eles tinham níveis mais baixos de vitamina D e também de magnésio. Aliás, as meninas também tinham níveis mais baixos de magnésio. Daí, esse estudo dela foi um sucesso, gente. Todo mundo começou a mergulhar em torno disso, de nossa, mas por que será que as pessoas com enxaqueca têm esse nível mais baixo? Esse estudo foi refletindo também nos adultos, então foram realizados estudos também em adultos posteriormente, tá? E aí a gente tem que entender o papel de cada vitamina e por que ela pode ou não ser importante pra gente quando a gente tá falando em enxaqueca. Vamos lá. Bom, a primeira que eu vou falar pra vocês é a riboflavina, a vitamina B2. Talvez vocês já tenham ouvido falar dela, né? O que acontece, então vocês vão ver que eu sempre vou voltar um pouquinho na explicação do que é enxaqueca e como ela acontece pra você entender a importância desse suplemento vitamínico no teu organismo, tá bom? A gente sabe que na enxaqueca, nas pessoas com enxaqueca, a gente tem uma alteração no que a gente chama de metabolismo energético celular. Senhor, o que é isso? Bom, nas nossas células a gente tem uma organelazinha que chama mitocôndria. Ela é responsável por fabricar energia para as nossas células funcionarem bem. Todas as nossas células têm mitocôndrias. E o que a gente descobriu, a gente não, porque eu não fiz parte desse estudo, né? Mas o que a gente já sabe é que as pessoas que sofrem com enxaqueca têm uma deficiência nesse metabolismo energético celular. Comenta aí pra mim quem se sente fadigada, cansada constantemente. Vamos lá. Quem aí tá se sentindo sempre cansada, não importa quantas horas de sono durma, não importa se fez muita coisa ou se não fez muita coisa no dia, tá sempre se sentindo cansada, esgotada, sem energia. Pois é, as meninas se identificando aí. O que acontece? Essa deficiência no metabolismo celular, ela vai interferir em uma série de coisas. Por quê? Porque quer dizer que as células do nosso corpo, elas não têm toda a energia que elas precisam para funcionar adequadamente. E aí, gente, a célula é aquela coisinha extremamente importante que vai gerenciar o funcionamento de muita coisa no nosso corpo. Se a célula não tá bem, a gente também não vai estar bem. Então, entendendo que as pessoas que sofrem com enxaqueca têm essa deficiência a nível energético celular, qual que seria o papel, então, da riboflavina? A riboflavina é a vitamina B2, ela auxilia e ela melhora esse metabolismo energético celular. Ou seja, ela ajuda a fornecer mais energia para essa nossa célula, tá? O que a gente sabe também, eu tô dando uma olhadinha aqui porque eu tenho os dados dos estudos que eu tava lendo sobre isso, tá? Só para não falar besteira. Além disso, a gente tem estudos que mostram que no quadro da enxaqueca, a suplementação com riboflavina, ela ajuda a diminuir a sensibilidade à luz. Quem aí durante as crises fica muito sensível à luz? Parece que a luz do celular, a luz da televisão, do computador, parece que é um raio entrando direto no teu olho. Dá uma sensação péssima, você não aguenta ficar em ambiente muito iluminado, precisa se recluir num quarto escuro. Comenta aí pra mim quem tem esse aumento da sensibilidade à luz durante as crises de enxaqueca. Se você é uma dessas pessoas que além de se sentir sempre tão cansada, tem esse aumento da sensibilidade à luz, você é uma pessoa que vai se beneficiar da suplementação de riboflavina, com riboflavina, tá? Então a gente tem já estudo que mostra também que essa hipersensibilidade à luz, ela tem uma redução quando a gente faz essa suplementação com a vitamina B2, a riboflavina. Para além disso, a riboflavina ela também é anti-inflamatória. A gente vai retomar o processo inflamatório da enxaqueca quando eu for falando dos outros suplementos. Mas grava aí, vocês já sabem, a gente já comentou aqui que existe um processo inflamatório envolvido nas crises de enxaqueca. E o que acontece? A riboflavina, ela é anti-inflamatória. Então, eu sempre falo aqui que a melhor estratégia que a gente pode ter, uma das melhores estratégias, é sempre estar cercado de alimentos anti-inflamatórios para ajudar o nosso corpo a diminuir essa inflamação que potencializa uma crise de enxaqueca ou que favorece o surgimento de uma crise de enxaqueca, tá? Então, segura essa informação. Aí, talvez você pense assim, ô Fer, tá, a riboflavina, a vitamina B2, ela pode me ajudar, ela pode ser um suplemento que vai me ajudar a diminuir essa hipersensibilidade à luz,
ela pode me ajudar a diminuir a inflamação e melhorar a energia das minhas células. É isso. É isso. O que a gente tem? A gente tem um estudo, por exemplo, de 2014, que foi feito com a suplementação de riboflavina, essa vitamina B2, em crianças. E ela mostrou uma redução na frequência das crises de enxaqueca dessas crianças. A gente tem um outro estudo de 2017 também, realizado em adultos, que mostrou também que a suplementação de riboflavina era o suficiente para diminuir a frequência das crises de enxaqueca. A gente tem um estudo também que mostra que a utilização da suplementação de riboflavina por 3 meses, tá? Ela teve uma diminuição na frequência das crises de enxaqueca. Ela diminuiu também a duração das crises em 59% das pessoas que participaram do estudo. Ou seja, mais da metade das pessoas que fizeram a suplementação observaram aí uma melhora, uma diminuição na frequência das crises e na duração das crises, tudo bem? E, consequentemente, esses 59% desses pacientes observaram uma redução no uso de analgésicos, que a gente sempre conversa aqui o quanto esse uso excessivo de analgésicos pode fazer mal, tá? Pode potencializar outras crises, fora que, né, sobrecarrega nosso fígado, sobrecarrega nossos rins. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o uso excessivo de analgésicos, tudo bem? Aí, talvez você esteja pensando agora assim, Fer, mas quanto de riboflavina? Quanto de vitamina B2? Alguém aí toma esses suplementos de farmácia comum? Comenta aí pra mim. Tem alguém aqui que toma esses polivitamínicos que a gente encontra na farmácia? Dá um tchauzinho aí pra mim se alguém de vocês toma esses polivitamínicos. Só pra tirar uma dúvida que eu não vi e eu quero a ajuda de vocês. Vamos lá. Se alguém daqui estiver tomando, dá uma corridinha lá. Ali, a Maria. Maria, vou te dar uma missão. Dá uma corridinha lá, aliás, corre não porque pode cair. Pega lá teu suplemento e vê quanto de vitamina B2 tem nele. Dá lá uma olhadinha pra gente, rapidinho. Enquanto ela faz isso, eu vou contando aqui pra vocês qual é a dosagem que a gente encontra nos estudos, tá bom? A gente vai ter uma variação muito grande da dosagem que a gente pode utilizar nos pacientes com enxaqueca. Então, alguns estudos mostram que uma suplementação para criança, para você ter uma ideia do quanto é considerado seguro, tá? A suplementação com riboflavina. Ela é indicada até para as crianças que têm uma frequência de crises de enxaqueca muito grande ou que tem uma intensidade de crise muito grande. Por mais que ela não tenha muitos episódios, ela tem quando ela tem, é uma dor muito intensa, incapacitante, ela não tem que faltar na escola, enfim. E aí, nesses casos, talvez possa ser indicada a utilização da riboflavina. A gente tem estudos que mostram que na criança, uma suplementação de 100 a 400 miligramas ao dia é eficaz para diminuir a frequência das crises de enxaqueca. Então, prestem atenção. A riboflavina a gente pode usar para diminuir a frequência das suas crises de enxaqueca, tá? Vamos lá. Ali, ó, a Maria contando que lá nesse que a gente compra pronto da farmácia tem 1,3 miligramas. Maria, ó, eu tava contando aqui que pra criança 100 a 400 miligramas. Pro adulto, a gente tem alguns estudos já, vários na verdade, que mostram que uma suplementação de 400 miligramas ao dia de riboflavina por 3 meses é eficaz para diminuir a frequência das crises de enxaqueca. Fer, eu preciso tomar pro resto da vida? Não. Você vai fazer essa suplementação por 3 meses, observar como é que teu corpo reage, faz uma pausa e ver como é que teu corpo volta a reagir depois disso. Talvez seja o suficiente, talvez não. Talvez você precise fazer uma pausa e retomar a suplementação de novo. Por isso que é tão importante que você faça o acompanhamento com um neurologista e também com uma nutricionista. E por que eu tô falando de nutricionista? Porque quantos neurologistas que vocês já passaram, em algum momento falaram pra você sobre suplementação de vitaminas e minerais? Infelizmente, isso é pouquíssimo comum, embora a gente tenha muitos estudos em relação a isso já. Tá? Então fiquem atentas a isso, viu? Só pra vocês entenderem, por que eu não falo pra você comprar um suplemento daqueles prontos na farmácia? Você consegue entender que essa quantidade de vitamina 1,2, 1,5 que a gente encontra nele é muito, muito inferior ao que seria necessário pra gente ter o efeito que a gente precisa?
tá? Então a gente precisa observar melhor o nosso corpo, a gente precisa observar melhor o que é que a gente tá pondo pra dentro do nosso corpo e entender por que que a gente tá pondo pra dentro, tá? Antes de eu evoluir, deixa eu ver aqui que a Nara tinha perguntado uma coisa. A Nara perguntou: a riboflavina, Fer, é só a B2 ou também a B1, B3, B5, B6, B9, B12? Não, a riboflavina é só a B2. Só que o que que acontece? O complexo B, né, que se juntam todas essas vitaminas que você tá falando aí, Nara, a gente já sabe que ele é muito importante pro nosso corpo. Pra questão de resposta imunológica, pra questão de anti-inflamatório, as vitaminas do complexo B são muito antioxidantes, então elas ajudam a eliminar toxinas do nosso corpo, tá? A Alessandra tá perguntando, onde encontra essas vitaminas? Ale, eu vou explicar melhor no decorrer da live, mas a gente tem uma parceria com a 7U, algumas meninas já até adquiriram, e eles fazem a fórmula manipulada. A minha não está aqui, tá na cozinha. A gente faz eles fazem, eu não faço nada. Eles fazem a fórmula já manipulada pra gente conseguir, então, ter bem personalizado do que você tá precisando, beleza? E vocês têm cupom de desconto, então eu vou abordar isso depois que a gente falar um pouquinho de todas as suplementações que são bastante importantes, que a gente tem em estudo, tá? A gente encontra também em alimentos. Eu não sei de cor dizer pra você, mas eu tenho anotadito aqui, por conta de uma outra live que a gente fez, onde que a gente encontra cada uma delas. Ó, tá aqui, ó. A B2, por exemplo, a B2 a gente encontra na semente de girassol, a gente encontra nos vegetais folhosos, então na couve, brócolis, repolho, agrião, espinafre. A gente encontra na amêndoa, a gente encontra no ovo, no fígado, no cogumelo e no queijo, tá? Fê, observe o que coloco pra dentro. Com essa não como carne suína, refrigerante, café, defumados. Pois é, a gente vai ter uma live na semana que vem que a gente vai falar sobre alimentação, tá bom, Fê? Não perde, vai ter espaço pra vocês tirarem várias dúvidas. A Lu, que é a nossa nutri parceira, vai estar aqui pra tirar várias dúvidas de vocês em relação à alimentação, tá bom? Vamos lá, então entendemos aqui a riboflavina, a vitamina B2, beleza? Podemos avançar sem dúvida sobre ela? Então a gente sabe então que uma dose aí para pessoas com enxaqueca seria em torno de 400 miligramas ao dia, tá? Vamos lá. Para além disso, tem inclusive fiz um post, fiz um reel sobre isso essa semana. Foi essa semana? Acho que foi essa semana. Sobre o magnésio, tá? Então a gente falou lá que naquele estudo lá de Cincinnati, aquela pesquisadora observou que tanto meninos quanto meninas com enxaqueca tinham níveis mais baixos de magnésio, tá bom? O que que acontece? Pois é, Denise, o cérebro da gente é muito hiperexcitado, tá? Ele é super excitado e ele é super sensível. Então a gente precisa cuidar com o carinho dele. Quando a gente fala do magnésio, a gente já falou sobre ele essa semana, então eu vou dar só uma pinceladinha aí, tá bom? O magnésio, ele é um mineral essencial para o funcionamento adequado do nosso corpo. E a grande maioria desse magnésio, ele tá dentro dos nossos ossos, tá? Ele tá nos nossos ossos, ele tá nos nossos músculos. Só 1% desse magnésio tá no nosso plasma, ou seja, tá no nosso sangue. Só 1%. É por isso que é muito provável que se você faça um exame de sangue, você observe até níveis normais de magnésio, tá? Só que esses níveis normais de magnésio, eles não refletem a realidade, porque ele reflete só 1% do magnésio que você tem no corpo. Então não tem como a gente saber se esse magnésio no teu corpo tá ok ou não com um simples exame de sangue, tá? O que que alguns estudos sugerem? Que mesmo se você tem um exame de sangue normal, caso você tenha sintomas muito relacionados à deficiência de magnésio, por exemplo, a gente vai falar aí de uma enxaqueca menstrual muito forte, por exemplo, TPMs muito fortes também estão relacionadas a níveis muito baixos de magnésio. Caso você tenha esses sintomas, não existe comprovado cientificamente um malefício em você suplementar esse magnésio, mesmo se esse exame de sangue vier normal, tá? É por isso que hoje em dia a gente tem alguns neurologistas bem conceituados já, que já utilizam a suplementação de magnésio em grande escala, né, na grande maioria dos seus pacientes, ainda que o exame de sangue venha normal. A gente tem alguns estudos que mostram, e alguns neurologistas que falam sobre isso também, que
a cada 5 pacientes, 4 costumam responder bem à suplementação com magnésio. Isso porque o magnésio, ele é barato, ele é acessível e ele não tem muitos efeitos colaterais. O que a gente pode observar de efeito colateral da suplementação com magnésio? A gente pode, todo magnésio, independente do tipo, que a gente já falou aí sobre isso essa semana, ele tem um poder laxativo, tá? Então, se você é uma pessoa que tem o intestino muito solto, você tem que tomar cuidado. Além disso, é sempre recomendado que a gente comece com uma dose bem baixa de magnésio e vá aumentando, tá? Ali a Jaque comentando que ela já toma porque a ginecologista passou. Pois é, a gente tem alguns estudos que mostram que 50% dos pacientes que sofrem com enxaqueca têm níveis mais baixos de magnésio. Ou seja, metade. É por isso que muitos neurologistas optam até por suplementar para a grande maioria dos seus pacientes, tá bom? Porque metade dos pacientes que sofrem com enxaqueca, segundo alguns estudos, tem déficits de magnésio, tá? Além disso, a gente tem estudos que mostram que 45% das mulheres, e aí ele não deixa claro, né, nesse estudo, se são mulheres com enxaqueca, tá? Ele fala só mulheres. 45% das mulheres analisadas, elas têm uma diminuição de magnésio, da concentração de magnésio no período menstrual. Então, para pensar, se quem tem enxaqueca já tem nível mais baixo de magnésio, e aí você ainda tem normalmente, só por ser mulher, você já tem uma diminuição desse magnésio no período menstrual. Mulher, o que é que acontece com o seu nível de magnésio? Vai por espaço, né? E qual que é a importância do magnésio? O magnésio, ele também vai atuar como relaxante muscular, ele também vai atuar melhorando a qualidade do seu sono. A gente tem estudos que mostram que a junção da B2, da riboflavina, que a gente falou agora há pouco, com o magnésio, diminuiu a ansiedade, sintomas de ansiedade e sintomas de depressão em 6 semanas, com uma suplementação de 248 miligramas, tá? Na maioria dos pacientes, mais de 50% desses pacientes responderam bem a essa suplementação. E é exatamente esse, Nilce. Foi utilizado, então, o magnésio... não, foi esse não. Esse é o de malato, né? Foi utilizado nesse estudo o quelato, tá? Vocês viram que tem diferença, eu expliquei pra vocês já a diferença entre cada um desses magnésios. A gente tem, nos estudos pra enxaqueca, a gente tem estudos com vários desses tipos diferentes de magnésio. O que eu não encontrei foram estudos com o L-treonato de magnésio. Por quê? Acredito eu, minha hipótese, tá, gente? Que por ele ser mais recente, ele é uma formulação mais nova, mais recente do magnésio, a gente não tem tantos estudos em relação a ele. Só que o que acontece? De todos os magnésios que a gente tem, esse treonato, ele é o mais biodisponível, ou seja, ele é o que a gente melhor absorve, tá? Então, por isso que tem sido muito indicado para muitos pacientes com enxaqueca esse tipo de magnésio, o treonato, tá bom? Mas a maioria dos estudos que a gente tem hoje são em relação ao quelato de magnésio, tá? Ou sempre trava a língua pra falar, gente. Bisglicinato de magnésio, você pode encontrar nesses dois nomes, tá bom? Mas quando você for fazer a escolha, faça essa escolha com o seu neurologista ou com a sua nutricionista e leve em consideração aquelas coisinhas que eu fiz pra vocês no Reels, mostrando aí qual o benefício de cada um, tá bom? Então vamos lá. Aí talvez agora você fale assim, Fer, onde que eu encontro? Vamos lá, já que a gente falou de alimentação, né? Onde que eu encontro magnésio? A gente encontra magnésio principalmente nos vegetais folhosos verde escuro. Então vocês viram que se a gente coloca o verde escuro no nosso prato, a gente já melhora o nosso magnésio e a gente já melhora a nossa riboflavina. Então, a dica de hoje, comam vegetais folhosos verde escuro. Todos os dias, almoço e janta. E se possível até no café da manhã. Dá pra fazer um ovo mexido com espinafre, ó, uma delícia. Mas comam sempre os vegetais folhosos verde escuro. Isso já pode ajudar vocês. Onde mais a gente encontra o magnésio? A gente encontra o magnésio na banana, a gente encontra o magnésio no pepino, a gente encontra o magnésio no abacate. Exatamente, Nara. Agora aí, ó, gente, por que eu sempre coloco coração verde em tudo? Coração verde, verde de magnésio. Tem que comer fonte de magnésio, tem que comer alimentos folhosos verde escuro, tá bom? Vamos lá. A gente vai encontrar ele no abacate, na banana, no grão de bico, na couve, no gergelim. A gente vai encontrar também
na beterraba, tá bom? Que mais? Deixa eu responder só essa pergunta que não tem muito a ver com o nosso tema, mas só pra não deixar ela perdida. A Joseli perguntou, ela falou que ela comprou o própolis verde e que ia saber se ela pode tomar ele no chá antes de deitar. Pode, tá? Preferencialmente 2 horinhas antes de você se deitar é melhor, tá bom? Vamos lá. Então, magnésio. Qual a dosagem que é a mais adequada, né? Nos estudos, que a gente encontra nos estudos, tá? A gente vai encontrar, então, uma dosagem que vai variar de 125 miligramas a 500 miligramas. Então, a gente vai ter uma média, normalmente, na maioria dos estudos, 300 a 400 miligramas de magnésio. Beleza? Vamos lá. Falamos, então, da riboflavina e do magnésio. Alessandra, eu já falei sobre o magnésio. Eu expliquei que o mais biodisponível é o treonato, mas que o que apresenta mais estudos é o quelato e que a gente precisa observar os outros benefícios que você quer buscar com a utilização desse magnésio, tá? Vamos lá. 5-HTP também. A gente também tem estudos que mostram que essa suplementação com ele também pode ajudar. Eu confesso pra você que eu não tenho anotado aqui as dosagens, mas eu posso te retornar sobre a dosagem do 5-HTP no Ferme Explica. Então amanhã tem caixinha de perguntas. Deixa eu ver quem vai perguntar. Helenice, amanhã tem caixinha de perguntas? Manda lá pra mim. Fer, qual dosagem do 5-HTP pra enxaqueca? E aí eu vou atrás do estudo pra trazer essa dosagem pra você, tá bom? Isso, magnésio quelato, boa. Vamos lá. Então falamos da riboflavina e do magnésio. Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar de uma suplementação que a gente não vê falar tanto, tá? Quem aí já ouviu falar sobre a suplementação de ômega 3? Já ouviram falar sobre a suplementação de ômega 3? Comentem aí pra mim. Se tem alguém aqui que suplementa ômega 3. Deixa eu tirar minha colinha aqui pra eu conseguir ler a próxima colinha. A Linda tá perguntando se a live vai ficar gravada. Linda, como é que funciona? Né? A Linda faz tempo que não aparece, hein, Linda? Tava sem crise, né? Sumiu, mulher. O que acontece? A live fica disponível por 24 horas. Para que a live se torne permanente, precisamos alcançar 100 salvamentos ou 100 encaminhamentos. Um dos dois. Vocês viram que a live do Diário da Enxaqueca, ó, caiu fora, né? Não batemos a meta, ficamos muito longe, tá? E aí a live foi embora, teve gente que me mandou mensagem triste porque perdeu a live, mas a gente lembra sempre que tá na mão de vocês fazerem com que esse conteúdo fique permanente. Para as meninas que estão no curso Rotinas Diárias, todas as lives que estão caindo fora vão ficar disponíveis para vocês também, tá? Eu vou subir elas para vocês. Falando nisso, o nosso último encontro que aconteceu na semana passada, né? Ele já foi subido também, não sei se vocês já viram, meninas do Rotina Diária, ele tá lá na nossa plataforma já também. Vamos lá. Então, por que eu perguntei do ômega 3, né? Teve gente que falou que sim, ali, minha filha recomendou, teve gente que falou que não. O que acontece? Vamos entender, vamos voltar um pouquinho na fisiopatologia da enxaqueca, tá bom? Eu sei que é meio chato, mas é importante pra vocês entenderem por que o ômega 3 pode ajudar. Ali tem gente que toma. Júnia, quem foi que recomendou o seu ômega 3? Comenta aí pra nós. O que acontece? Quando a gente fala da enxaqueca, a gente sabe que a enxaqueca ela ocorre por um desequilíbrio neuroquímico que acontece no nosso cérebro. E que esse desequilíbrio neuroquímico, ele tá bastante relacionado também com ansiedade e depressão. Tá? Então, tanto enxaqueca quanto ansiedade quanto depressão, elas são doenças que vêm de um desequilíbrio neuroquímico que acontece no nosso cérebro. O que especula-se, né, porque a gente não tem certeza, especula-se que esse mesmo desequilíbrio, ele vai se manifestar de formas diferentes de acordo com tendências genéticas que a gente tenha. Então, por exemplo, se a gente tem uma tendência genética à enxaqueca e a gente tem esse desequilíbrio neuroquímico, ele vai se manifestar na forma de enxaqueca. Se a gente tem um histórico de ansiedade ou de depressão na nossa família, a gente tem essa alteração genética e aí esse desequilíbrio neuroquímico vai se manifestar, então, tendendo aí para uma ansiedade e uma depressão, ou uma depressão. E a gente vai ter pessoas que têm um histórico dessas 3 doenças. E aí essa pessoa, muito provavelmente, vai ter mais chance de manifestar, então, as 3 doenças, enxaqueca, ansiedade e depressão, tá bom? Entendemos, então, o desequilíbrio neuroquímico que acontece no nosso cérebro, certo? Certo. Quando a gente fala de enxaqueca, esse desequilíbrio ele tá mais ligado à serotonina,
E aí, o que acontece? Essa serotonina, ela fica mais baixa, principalmente durante crises de enxaqueca. E isso já é bem entendido, tá? Bem consolidado na neurologia. Então, na enxaqueca, a gente tem níveis mais baixos de serotonina. Esses níveis mais baixos de serotonina, o que eles vão fazer? Eles vão liberar o que a gente chama de neuropeptídeos no nervo trigêmeo, o IFER. E aí? E aí o que acontece é que o nervo trigêmeo, ele é responsável por mandar a sensibilidade do nosso rosto, disso aqui tudo, ó, gente. Isso aqui tudo e a cabeça, tá vendo? Tudo isso aqui e a cabeça, o nosso nervo trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade de toda essa região, tá? Então a gente tem dos dois lados. E aí o que acontece? Da mesma forma que ele leva a sensibilidade de um toque, ele leva a sensibilidade da dor. E aí, por isso que eu brinco, né, pra tentar deixar isso de uma forma um pouco mais leve, né, que a gente tem um alarmezinho bobo de dor. Por quê? Porque quando esse nervo trigêmeo ele fica sensibilizado, ele manda e fica mandando um monte de estímulo lá pro nosso cérebro do quê? De dor. É por isso que a dor em si, embora a gente tenha sintomas em diversas regiões do corpo, por exemplo, você pode ter aura visual, então um sintoma visual, mas você pode não ter dor no olho. Você pode ter formigamento nos braços e nas pernas, mas você não tem necessariamente dor nos braços e nas pernas. Então o nervo trigêmeo ele leva a sensibilidade, mas ele também leva a dor. E aí, quando a gente tem essa alteração aí nesse nervo trigêmeo, o que é que vai acontecer? Ele vai desencadear todas as mudanças que estão relacionadas aos sintomas das crises de enxaqueca, tá? Entendido isso, a gente vai chegar no ômega 3 agora. Qual que é a função do ômega 3, né? O ômega 3, ele sintetiza os receptores de serotonina. Ou seja, ele faz com que a gente tenha os receptores de serotonina mais ligadinhos, melhores. E aí isso ajuda a diminuir, então, essa queda de serotonina que acontece durante as crises de enxaqueca. Como resultado, a gente tem estudos que mostram aí, esse estudo particularmente que eu vou trazer pra vocês, ele foi feito com pacientes que usavam amitriptilina. Tem alguém aí que usa amitriptilina? Comenta aqui pra mim. A amitriptilina é um antidepressivo bastante indicado. Ele tem o nome de amitril também, você pode achar com o nome de amitril, mas o composto dele é amitriptilina. Ele é bastante indicado como antidepressivo pro tratamento preventivo das crises de enxaqueca, tratamento medicamentoso. Quem aí usa amitriptilina, comenta aí pra mim. O que acontece? Esse estudo especificamente que eu trouxe pra vocês, ele compara então a amitriptilina com o ômega 3, uma suplementação dos dois por 3 meses, e ele mostra uma melhora, ele mostra que 66% dos pacientes que fizeram a utilização da amitriptilina com o ômega 3, 66%, tiveram uma redução de 80% nos dias de dor. 80%, tá? Então, mais da metade, 66%, teve uma redução de 80% dos dias de dor. Diminuiu muito, tá? Então, isso já mostra pra gente o quê? Que o ômega 3, além dele melhorar essa questão dos nossos receptores de serotonina, que estão envolvidos no início das crises de enxaqueca, ele também é um potente antioxidante. Então, ele ajuda a gente a eliminar toxinas, ok? Fer, qual a dose? Bom, os estudos, esse particularmente que eu mostrei, ele fala muito sobre uma dosagem que vai variar de 2.000 a 4.000 miligramas. Ou seja, de 2 a 4 gramas de suplementação diária desse ômega 3. Mas a gente acha o ômega 3 na alimentação também, né? Então a gente vai achar ele, por exemplo, nos peixes, né? Os peixes são ótimas fontes de ômega 3, tá bom? Vamos lá, gente. Dando continuidade, a gente vai falar então agora da coenzima Q10. Vocês já ouviram falar da coenzima Q10? Tem alguém aí que tá utilizando coenzima Q10? Comenta aí pra mim. Eu falo bastante dela. E hoje a gente vai retomar a importância dela. Vamos lá. Voltando então para entender um pouquinho da questão da enxaqueca, tá? De como ela acontece. Bom, a coenzima Q10, ela vai ajudar a gente no quê? Ela também ajuda... deixa eu só responder essa pergunta da Rosiane, porque é importante.
Nem todos os ômega 3 são originais. É verdade? Tá? Leiam sempre o rótulo. Muitas vezes acaba saindo, pra você comprar um ômega 3 bom, acaba saindo mais caro. Mas, gente, não vale a pena você gastar dinheiro pra comprar um suplemento se ele não for de qualidade. Por quê? Porque você não vai ter ideia do que é que tem lá dentro, tá? E às vezes o que tem pode até piorar, pode até favorecer ainda mais o desequilíbrio do teu corpo, tá? Então, por mais que a situação financeira às vezes esteja difícil, não compre suplementos que você compara lá, um suplemento custa R$100. Daí você achou um suplemento por 40. Cara, tá estranho, tá? Não tem porquê. As empresas não vão querer lucrar tudo isso em cima de você, tá? Óbvio que tem umas que vão ser muito mais caras, tá? Mas sempre preze pela qualidade. Olha, lê o rótulo de tudo, tá? Até dos remédios, desodorante, shampoo, sabonete, tudo. A gente precisa criar o hábito de ler. Boa, Adri. A Adri já tá utilizando a coenzima Q10 na suplementação. Vamos explicar um pouquinho, então, o que acontece, tá? A coenzima Q10, ela vai atuar também no metabolismo energético celular, que nem a riboflavina, lembra que a gente comentou? Então, quando a gente usa as duas, a gente melhora ainda mais esse metabolismo energético na nossa célula. Agora, o que mais que vai acontecer? O papel mais importante da coenzima Q10, dentro desse papel preventivo das crises de enxaqueca, é em relação ao CGRP. Alguém aqui já usou ou já ouviu falar da nova classe de remédios que chama anticorpos monoclonais, que são as injeções específicas para o tratamento preventivo das crises de enxaqueca? Alguém aqui já ouviu falar? Alguém aqui já usou? Já fiz vídeo sobre isso, então já deve ter uma galerinha que já sabe mais ou menos, já ouviu falar, tá meio familiarizada com o termo. Mas desde 2020 chegou no Brasil a nova classe de medicamentos específicos para o tratamento da enxaqueca, a primeira específica preventivamente para enxaqueca, chamada anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais, eles vão atuar lá, são anticorpos mesmo, que foram treinados para atacar uma molécula específica do nosso corpo, que se chama CGRP, tá? O que acontece? Eles fizeram um exame, os estudos, foi assim que começou a surgir os estudos, né? Esse estudo em relação ao CGRP. Eles fizeram um estudo com pacientes durante a crise de enxaqueca e eles viraram o paciente do avesso, tá? O paciente foi examinado todos os dias com dor ou sem dor. E aí, eles viram que no sangue não tinha nada de errado. Eles viram que na cabeça não tinha nada de errado. Só que quando eles foram tirar o sangue da jugular do paciente, eles observaram que o paciente tinha um nível elevado de CGRP durante a crise. Ou seja, fora da crise, o nível não estava elevado. E qual que é a grande questão desse CGRP? Mas que trem é esse, desse CGRP? O CGRP é o peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. Tá, e aí? E aí que ele, junto com uma outra substância que a gente chama de NF-alfa, ele vai se juntar e ele vai ser responsável pelo pontapé inicial das crises de enxaqueca. É esse CGRP que favorece, junto com o TNF-alfa, que favorece que a gente tenha um processo inflamatório e doloroso da crise de enxaqueca. Entende aí por que eu falo tanto de anti-inflamatório? Porque a gente tem esse processo inflamatório de pontapé inicial. Os nossos vasos sanguíneos cerebrais, eles se inflamam e dilatam durante a crise de enxaqueca. E é por isso, por conta dessa inflamação dolorosa, que a gente sente uma dor pulsada, tá? Então o CGRP tá totalmente envolvido no início das crises de enxaqueca. E aí hoje, quando a gente fala de um anticorpo monoclonal, daquelas injeções, você vai ver que elas podem sair até por R$1.000 a dose, tá? Quando a gente fala da coenzima Q10, vocês vão entender por que eu sou apaixonada na coenzima Q10. Antes mesmo de sair esses anticorpos monoclonais, a gente já tinha muito estudo falando sobre a coenzima Q10 atuar nesse CGRP, nessa molécula responsável pelo pontapé inicial das crises de enxaqueca, do processo doloroso das crises de enxaqueca, tá? Então, o que acontece? A coenzima Q10, a gente tem vários estudos sobre isso já, como é que ela vai atuar? Ela vai bloquear esse
CGRP? Ela vai diminuir esse CGRP. E com isso, a gente diminui também a frequência e a intensidade das crises. Então, nesse caso, os estudos com a coenzima Q10 mostram uma diminuição da frequência e intensidade importante das crises. Para vocês terem uma ideia, além disso, a própria coenzima Q10, ela diminui a inflamação. Ela diminui a atuação tanto do CGRP quanto do TNF-alfa, que é responsável por essa inflamação dolorosa, tá? E aí, além disso, ali a gente vai falar, Lu, além disso, ela atua também como antioxidante, ou seja, mais uma vez, ajudando o nosso corpo a eliminar toxinas, tá? Isso só para relembrar vocês do quanto eu falo sobre acúmulo de toxinas. Quem tava aqui comigo no aquecimento do curso Rotinas Diárias da Enxaqueca sabe que eu expliquei passo a passo qual é o papel do acúmulo de toxinas no nosso adoecimento e no surgimento das nossas crises de enxaqueca. Percebe que todas essas vitaminas e nutrientes que eu trago para vocês, que são já validados em estudos, eles são antioxidantes em sua grande maioria? Por quê? Porque o acúmulo de toxinas é muito nocivo ao nosso corpo, tá? Vamos lá. Quanto que toma, Fer? Quais são os valores que a gente tem nos estudos aí? Bom, um estudo que eu gostei muito, ele utilizou uma suplementação de 300 miligramas de coenzima Q10. A gente tem estudos que variam de 100 a 400 miligramas, tá? A maioria dos estudos que tem bons resultados bem significativos, eles vão girar em torno aí de 300 miligramas de coenzima Q10, tá? Esse estudo particularmente, ele mostrou que a suplementação de 3 meses de 300 miligramas, ou seja, nesse caso desse estudo, era 100 miligramas em cada cápsula, então tomava 3 vezes no dia. Ou você pode fazer uma cápsula ou comprar uma cápsula, enfim, que já tem uns 300 miligramas. Mas a dosagem vai variar de 100 até 400 nos estudos. Então, esse estudo mostrava uma suplementação de 300 miligramas de coenzima Q10, tá? E teve uma redução em 61% dos pacientes, né? Então, mais da metade deles, 61%, observou uma redução de 50% na frequência das crises, tá? Então, se o paciente tinha 8 crises no mês, depois de 3 meses suplementando, ele caiu para 4 crises, tá? E a gente teve um outro estudo também com uma dosagem mais baixa, 125 miligramas da coenzima Q10, e aí o resultado foi só na diminuição dos dias de dor, ou seja, diminuiu a duração, tá? Então isso mostra pra gente que a coenzima Q10 ela pode ser potencialmente bacana para diminuir duração e frequência das crises de enxaqueca. E aí quando a gente associa então aí ao magnésio, que também diminui a intensidade, né? Aí já ajuda bastante, tá? Respondendo agora as perguntas de Fer, como que manipula? Precisa de receita? Como é que faz? Bom, vamos lá. A gente já explicou sobre a questão do magnésio no sangue, né? Já expliquei que o magnésio no sangue, a dosagem de magnésio no sangue não vai dizer pra gente se a gente tem um nível mais baixo ou não, o suficiente, porque ele só tem 1% do magnésio que tá no nosso plasma. O resto não tá lá. Enfim, quando a gente fala de suplementação, vocês também já entenderam que não vai adiantar muito você buscar uma suplementação de farmácia. A dosagem dele não chega na dosagem que seria ideal, tá? Aí a gente surge o quê? Surge a opção de manipular. Precisa da receita do médico para manipular? Deveria ter uma receita. Físio faz, pode pedir manipulação, Nutri pode pedir manipulação, médico pode pedir manipulação, tá? Deveria. Mas a gente vê que muitos lugares não pedem, tá? Mas deveria. Você consegue comprar esses suplementos isolados também com uma grande facilidade, tá? Por que eu não gosto dessa possibilidade de comprar? Eu vou comprar uma de riboflavina, um de magnésio, um de coenzima Q10. Putz, a Fer falou também da vitamina D. É verdade, esqueci de trazer os níveis de vitamina D. Me cobrem também no Fer Me Explica que eu vou trazer pra vocês. Preciso fazer da vitamina D. Só aí já são 5 remédios. 5 remédios não, mas 5 cápsulas que você vai tomar no dia, tá? Pra mim, Fer, minha experiência, eu não gosto. Por quê? Porque me lembra, por mais que não seja remédio, me lembra quando eu tinha que tomar um monte de remédio pra ficar sem dor.
Então eu não gosto dessa questão de comprar isolado diversos suplementos, tá? Isso é uma questão minha, tá? Vocês podem compartilhar ou não, tá? Só tô trazendo pra vocês. E aí o que acontece? A 7U, que é uma startup, uma empresa que veio falando sobre, trazendo possibilidades de suplementos personalizados. Ela fez uma parceria com a gente do empoderamento da enxaqueca e aí ela disponibiliza um cupom de desconto pra vocês. Ô Fer, mas como é que funciona esse trem? Você vai na plataforma deles, eu vou deixar aí pra vocês no Stories, e você faz um teste. Lá eles vão te pedir a sua idade, eles vão pedir pra você, vão falar pra você sobre... Você vai ter que colocar 3 das principais alterações do que você quer melhorar. Então, melhora do sono, melhora da imunidade, melhora do libido, mais energia, melhora do raciocínio, memória. Você vai ter lá algumas opções, você vai escolher as 3 principais pra você. Conforme você vai preenchendo, quando você chega mais pra baixo, você vai ter uma questão de outras doenças que você pode ter e você vai ter a questão da enxaqueca. O que aconteceu com a 7U? A gente fez uma reunião científica e a gente estipulou juntos que os suplementos para enxaqueca, eles iam ter essas vitaminas. Então você já encontra, quando você faz o seu combo de vitaminas, você já encontra uma dosagem de riboflavina, você já encontra uma dosagem de coenzima Q10, aí a coenzima Q10, o magnésio, eles já tem uma dosagem ideal que a gente vê nos estudos. Você já pode optar ou não por ter o própolis, que já é super anti-inflamatório, para quem não tá tolerando o própolis no extrato de própolis por conta do gosto, enfim, já tem essa opção. Tem outra opção para quem não utiliza o própolis, tem a opção da cúrcuma, então já vem um combo bem anti-inflamatório. E você ainda consegue colocar outras queixas. Eu, por exemplo, no meu combo eu coloquei queda de cabelo, porque eu ainda tava tendo queda de cabelo. Coloquei... O que mais que eu coloquei? Não lembro, gente. Já tá na hora de eu refazer meu combo. O que é uma informação importante pra vocês? Quando vocês forem fazer o teste, eu convido vocês a fazerem o teste pra ver quais vitaminas aparecem pra vocês, pra ver pra vocês o valor que fica, tá? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então façam esse teste. O teste é gratuito, é só vocês irem na plataforma dele fazer o teste, conhecer as vitaminas dele. Eles têm um atendimento bem bacana no WhatsApp, dá pra tirar um monte de dúvida. Eles estão com um desconto. Então, assim, o meu cupom de desconto do empoderamento é Empodere5, com 5% de desconto quando você faz a sua suplementação personalizada para um mês. E é Empodere10 quando você faz a sua suplementação personalizada para 3 meses. Eu vou dizer pra vocês, Fer, você ganha alguma coisa em troca de falar deles? Não. Tá, não ganho. Eu experimentei a suplementação deles, gostei muito, e aí eu entrei em contato com eles e falei, olha, eu gostei muito, mas pra eu fazer algum tipo de divulgação, eu preciso que você dê algum desconto pras meninas. Por quê? Porque não adianta a gente querer, a gente gostar e ser inacessível, né? Não adianta eu vir aqui e ficar falando pra vocês, olha, esse aqui é bom, é bom, é bom, e não ser acessível, tá? Então, o que eles fizeram? Eles são maravilhosos. Eles fizeram essa parceria com desconto, então vocês têm esses descontos. Empodere 5 para um mês, Empodere 10 para 3 meses. Outra informação importante. Eu sempre recomendo que você faça a combinação de 3 meses. Fer, não consigo para agora. Tudo bem, faz de um mês agora e depois você faz nos meses seguintes, quando você tiver condição. Por quê? Porque os estudos mostram que riboflavina, coenzima Q10 e magnésio, todos esses estudos, a reavaliação desses pacientes, eles acontecem depois de 3 meses utilizando a suplementação. Então, pode ser que os efeitos comecem antes, mas ele não diz quando começa o efeito. Ele não diz se começa depois de 30 dias, de 45 dias, de 60 dias. Os estudos só mostram que depois de 90 dias existe uma melhora. Ok? Por isso que eu sempre recomendo, por segurança, que vocês façam aí, é isso mesmo, a Nara tá compartilhando aí pra vocês, que vocês façam a suplementação pra 3 meses. Outra informação importante que acho que foi até a Nara que me deu essa semana, hoje. A 7U tá mudando a forma como eles fazem a suplementação. A minha suplementação era com potão, eu já mandei foto, já postei foto pra vocês. Amanhã de manhã eu faço, na hora que eu for tomar minha suplementação, eu mando pra vocês também, faço no Stories pra vocês verem. E aí ela vinha num potão a suplementação.
Pra levar pra viagem era um negócio enorme, um trambolho. E aí agora o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uns packs pequenininhos assim, já com a suplementação diária. Então você abre, já tem lá as cápsulas do seu dia, acabou, tomou, vai viajar, vai pra casa de fulano, põe na bolsa, só o pacotinho do dia e tá resolvido. Tá? E por conta disso, desse lançamento, eles estão dando mais desconto, né? Então dá uma olhadinha, aproveita essa fase de lançamento dessa nova forma de distribuição desses suplementos, porque, se eu não me engano, acho que é isso, né, Nara? 15% de desconto que a gente deu uma olhada, que tava lá no site deles. Então fiquem espertos, porque o desconto tá ainda maior, tá? Se deixar passar essa oportunidade, vocês vão continuar tendo o meu cupom de desconto, mas aí o cupom vai de 5 a 10 e não 15%. Ok? Deem uma olhadinha lá. Meninas, fazendo então um global, blá blá blá, nem deu pra entender, né? A gente pegou aí, fez uma... Eu queria falar alguma coisa de global, mas não sei a palavra, enfim. A gente fez uma junção aí das principais vitaminas, né? Suplementos que são indicados, que são bacanas. Eu vou combinar com vocês o seguinte: na semana que vem a gente vai ter uma live com a Nutri Luísa Simões. Eu vou abrir a caixinha de perguntas pra vocês um dia antes, tá? Então na quarta-feira vai ter caixinha de perguntas sobre alimentação, tá? E aí vocês mandam as dúvidas pra você sobre alimentação. Não é amanhã, é na quarta que vem, tá? Porque aí na quinta a Lu vai estar aqui com a gente pra vocês conhecerem e tirarem as dúvidas com ela sobre alimentação. Pra além disso, não esqueçam, pra gente deixar essa live permanente, precisa se bater a meta de 100 compartilhamentos ou 100 salvamentos, ok? Se não, live disponível apenas por 24 horas. Para as meninas do curso Rotinas Diárias, essa live vai ser subida lá e vocês vão ter acesso a ela permanentemente. Agora, outra coisa que eu ia falar pra vocês, eu esqueci. Enfim, é isso mesmo, a Luanda tá colocando aí, as meninas estão colocando aí, @setiu, SETIU, YOU, dá uma olhadinha lá, façam o teste, eu convido vocês a fazerem o teste, é muito interessante. Eu, antes de adquirir, eu namorei muito, né, eu fiz o teste, olhei, achei estranho, será que vale a pena? Fiz de novo, o teste deu, eu falei, nossa, que interessante. E tô me dando super bem aqui em casa, eu uso, meu companheiro usa, todo mundo tá, menos a minha filha, mas a gente em casa tá usando, tá se sentindo bem, então eu convido vocês a testarem. Pra além disso, eu lembrei que eu ia contar pra vocês, eu quero fazer uma outra live com vocês sobre fitoterápicos, tá? Só que como semana que vem a gente já tem a live com a Lu, provavelmente vai ser na outra semana. E aí a gente vai falar do ginseng, a gente vai falar do tanaceto, aí a gente vai falar desses fitoterápicos, a gente vai falar do óleo de prímula, que as meninas estão me cobrando. Então a gente vai entrar nesse tema de fitoterápicos e enxaqueca, muito provavelmente sem ser na próxima live, na outra. Fiquem de olho na nossa programação. Sempre buscando trazer pra vocês informações, tudo baseado em estudo, formas mais saudáveis de controlar as crises de enxaqueca sem ser se entupindo de remédios. Espero que vocês tenham aproveitado a live, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui com vocês, trazer esse conteúdo pra vocês. E depois vocês vão me contando sobre o suplemento de vocês, se deu certo, se não deu. Se tiverem dúvida, mandem mensagem e a gente vai trocando aí. Gente, um beijo muito grande. Não esqueçam de salvar e compartilhar essa live para que vocês não percam e entendam. Sempre que esquecerem, vai lá, assiste de novo, retoma para entender por quê. O que eu quero, o que é empoderamento na enxaqueca é isso. É você não fazer as coisas só porque você tá seguindo a boiada. Não. É você entender, é você questionar, tá? É você ter claro por que você tá fazendo aquilo. Não é, eu vou fazer suplemento que a Fer falou. Não. Nossa, faz sentido o que ela me falou. Ela explicou sobre isso. Vou observar melhor meu corpo. Pode ser que funcione. E aí você vai tirando as suas próprias conclusões. Cada corpo é um corpo. Cada um reage de um jeito. Cada enxaqueca é diferente de pessoa para pessoa. Lembrem-se sempre disso. E vamos lá. Corações verdes. Vamos lá, meninas. Então, a gente encerra aqui a nossa live. Um beijo grande. Não esqueçam de mandar as dúvidas de vocês. Caixinha de perguntas amanhã. E a gente vê na segunda-feira, às 8h04, no Fer Me Explica.